Estamos em casa, né? Literalmente. Peraí, deixa eu pegar. Cadê o texto? Peraí, aqui. Ah, gente, muito bom. Peraí. O que eu ia falar agora? Me perdi até. Então, na outra aula, na aula anterior, nós falamos sobre a existência da arte em todos os Marcel lugares. Duchamp. Oi, pode falar, Lucas. Marcel Duchamp. Ah, muito bem, obrigado. Foi na aula anterior, então, a essa, nós falamos sobre a arte em todos os lugares. Depois nós falamos sobre Marcel Duchamp, não é isso? Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre os saberes da arte. Por que eu estou fazendo isso? Né? Dentro da perspectiva aí do primeiro ano, né, de arte, é importante que a gente tenha contato com a arte de uma forma prática, como nós fizemos no mês de junho e julho, que a gente fez aquelas experimentações. No entanto, né, a gente precisa, ou pelo menos eu acredito, que nós precisemos entender que a arte ela é um instrumento ou um veículo através do qual a gente pode olhar a realidade. Como eu estava falando com o Daniel agora sobre filosofia, né? Seria uma forma filosófica de utilização da arte. Na verdade, a arte seria a filosofia em ação. A gente olha para a realidade, né? Através dessas expressões. Como nós falamos lá do Marcel Duchamp, né? O gesto dele, né? Produziu uma modificação nessas estruturas, né? Nesse relacionamento do homem com a arte e do próprio homem com o mundo. Né? Ele está propondo uma modificação na nossa postura diante da realidade. Então, dito isso, né, nós vamos ler aqui um texto, eu vou ler comentando, se você quiser. Vamos deixar para fazer os comentários no final. Ao final da leitura, a gente vai ver um vídeo curtinho, de 3 minutos, e aí depois a gente abre para os comentários, para as discussões, beleza? Então, vomitão. Vou compartilhar com vocês o texto aí, peraí. Aqui está. Bem lembrado, Lucas, falamos do Marcel Duchamp. Muito bem. Então, quer que aumente um pouquinho mais ou tá bom esse tamanho aí? Hello? Oi, tá bom desse tamanho. Beleza, então, só para saber. Então, vamos lá. Saberes da arte, então. Arte e sistema social. Que ele vai fazer referência a duas figuras. E curioso, né, que o Daniel estava falando sobre sociologia. Olha só o que o texto vai trazer para a gente. Como vimos durante a maior parte de sua carreira, o artista Cido Meirelles manteve uma preocupação com as questões sociais e também produziu obras que questionavam a forma de circulação da arte, ideias que estão relacionadas à teoria dos sistemas, desenvolvida pelo sociólogo Niklas Luhmann, na segunda metade do século XX. A gente não viu, né, nenhuma obra do Cido Meirelles e nem estudou a teoria do Nicolas, mas nós podemos partir do pressuposto do Marcel Duchamp, quando ele faz aquele gesto lá que nós vimos na aula anterior. Então vamos ver aqui o que ele fala sobre o sociólogo, a propósito até da pergunta do Daniel. Nascido em Nuremberg, Alemanha, Luhmann estudou Direito na Universidade de Freiburg em 1961, foi para os Estados Unidos, onde iniciou seus estudos em Sociologia. Após esse período, desenvolveu seu próprio sistema de análise das estruturas sociais e seus discursos. Sua obra mais importante, A Sociedade da Sociedade, foi publicada em 1997, mas Luhmann deixou um extenso legado no qual trata de assuntos como direito, pedagogia, religião, economia, ecologia, etc. Sua intenção era elaborar uma teoria geral da sociedade, que ele considerava um sistema complexo. Olha aí, Daniel, um sistema complexo, né? Eu acabei de falar para vocês. Ele está lançando um olhar mais aproximado para poder analisar como é que funciona esse sistema. Para Luhmann, há 4 tipos de sistemas: não vivos, também denominados máquinas triviais, orgânicos, psíquicos e sociais. Os sistemas não vivos são incapazes de produzir a si mesmos, isto é, dependem do ambiente para se manter. Já os sistemas orgânicos, psíquicos e sociais são classificados como autopoéticos, ou seja, eles se regulam e geram a si mesmos. Por exemplo,
uma célula é um sistema orgânico capaz de produzir a si mesmo e selecionar autonomamente o que tem disponível em seu entorno e é necessário para a sua manutenção. Então, se uma célula precisa de água, ela não aguarda uma interferência externa que a proveja, mas extrai do entorno. O sistema psíquico, feito dos pensamentos, e social, composto de comunicação, se comporta da mesma forma, gerando a si mesmos. Então, fundamentando aí a ideia do sociólogo aí. É importante ressaltar que o sistema social inclui diversos subsistemas, como a arte, a economia, o direito, a ciência, a religião e a política. E dentro desses subsistemas também é possível encontrar divisões. Está vendo aí, Daniel, que eu acabei de falar para você anteriormente, que a sociologia ela vai especificar o estudo dela. Então, dentro das divisões tem subdivisões e ele vai analisar esses pormenores, A sociologia vai fazer esse tipo de análise. Além disso, considerando os sistemas como fechados em si, o que não faz parte deles é considerado ambiente. Por exemplo, para o sistema psíquico, o sistema orgânico é um ambiente. Então, agora nós vamos para o sistema social da arte. Então, a partir de um olhar aqui sociológico, a gente vai dar uma olhada na arte, como é que ela funciona. E por que eu estou falando isso? Mais uma vez, lembrando para vocês, muito importante que a gente tenha agora, no ensino médio, a visão, uma visão menos ingênua do que seja a arte, Ok, a arte é bom para você relaxar, para você fazer música, mas aqui, eu estou fazendo uma aula que propõe que a gente pegue a arte como ferramenta para olhar para a realidade, E aí a gente está indo, é como se nós entrássemos num outro, não num outro nível, mas numa outra camada de utilização da arte, de entendimento da arte. Então, sistema econômico, vamos ver, seguindo a lógica de Luhmann, podemos distinguir 3 subsistemas no sistema de arte contemporânea: o econômico, o simbólico e o político. Aí ele vai dizer para a gente aí como é que funciona isso, No sistema econômico mercantil, a obra de arte é tratada como mercadoria, isto é, um objeto resultante de um processo econômico de produção e circulação, que tem um valor agregado a essa fórmula. Uma parte do valor de venda da obra de arte não vem diretamente dos gastos com materiais e mão de obra, pois ela ganha muito valor em razão do reconhecimento e da forma do artista, o chamado valor agregado. Isso pode ser, ele está se referindo aqui à arte contemporânea, mas a gente pode pegar esse pensamento e colocar ele em qualquer tipo de obra artística, A música que vocês escutam no rádio, que vocês consomem, quanto mais tocada ela gera um certo valor, para a pessoa que compôs. Então, a execução dela gera valor lá, quando toca na rádio, quando vende, isso tudo gera valor. Assim como o mesmo tipo de produto pode valer mais pela sua marca, o que define o valor de uma obra de arte é especialmente sua relevância e notoriedade. A cadeia de relações que determina o sistema econômico se dá em 3 instâncias: produção, distribuição e consumo. Só diminuir aqui para poder puxar a outra página. Peraí. Então, aí, continuando o texto. No sistema econômico da arte, a pessoa... muito bem o sistema social que não estava prestando muita atenção. Oi, pode falar. Você pode explicar o sistema social de novo, que eu não prestei muita atenção? Então, vamos voltar lá no sistema social, porque é importante que você entenda bem isso. Espera aí. Deixa eu... Não tem problema, não, a gente pode voltar tranquilamente.
Aqui, ó. Ele está falando aqui, segundo o sociólogo, né, que ele está apresentando para a gente, esse sistema social, ele tem três subsistemas: o econômico, o simbólico e o político. Aí agora o autor vai mostrar para a gente cada um desses subsistemas dentro do sistema social, né, em que a arte está inserida. Entendeu? Professor. Diga. Entendi. Talvez, tipo assim, peraí, a política é uma arte? Não, o que ele está falando aqui é o seguinte: a arte, ela vai ter uma influência dentro desse sistema político. Entende? Então, por exemplo, quando o artista... A gente não estudou isso, então, eu não sei se ano que vem, né, como é que vai ser, se eu vou dar aula para vocês, mas, por exemplo, tem um movimento artístico no Brasil, que aconteceu na década de 60, que é chamado o tropicalismo. O tropicalismo, ele pega símbolos nacionais, né, e lança isso para o público, né? De certa forma, ele está movimentando as questões políticas da época, porque nessa época do tropicalismo existia ditadura militar. E eles começavam a fazer denúncias a partir da letra, usando os símbolos da época. Então, dentro do sistema político, né, a arte vai se movimentar de alguma forma. Entendeu? Entendi. Isso aí. Quando não estiver compreendendo, é só perguntar, que aí você me dá a oportunidade de falar mais. E quem não estiver entendendo, pode perguntar, sem problema nenhum. Pode abrir o microfone e falar aí. Como eu falei para vocês, quando estou compartilhando o texto, não dá para ouvir vocês, né? Então, no sistema econômico, vamos ver agora o sistema econômico da arte, há pessoas que trabalham para que cada produto, cada produção, distribuição e consumo funcione. O artista é o produtor, que também é a assinatura e a garantia de qualidade e segurança de investimentos da produção artística. Em um mercado onde a principal forma de valorização da produção é a agregação de valor, o artista é como se fosse a marca e suas obras, marca de suas obras. Por exemplo, vocês já devem ter visto ali no Plaza Shopping, né, ou em qualquer shopping, aquela loja Tok Stock. O móvel Tok Stock tem um valor, né? Dependendo de quem fez aquele móvel, o camarada que bolou aquilo, o valor daquela cadeira, ou daquele sofá, ou daquela mesa, vai subir, né? Então, é o valor agregado aqui que ele está se referindo, né? O camarada dá uma marca para o objeto, no caso aqui, objeto artístico. Mas não sei se vocês percebem que a Tok Stock, essa loja, ela trata a coisa meio como uma coisa mais sofisticada, mais estética. A estética é diferente, né? Quase como um objeto artístico, os móveis, né? São vários os mecanismos de valorização e projeção do nome do artista, todos relacionados aos contextos de circulação e consumo da arte, como você verá a seguir. A diversidade de custos e condições de produção que os artistas possuem leva a uma diferenciação no que diz respeito à sua situação econômica. Por isso, pode ser necessário recorrer a financiamentos realizados pelo Estado, por empresas ou pessoas. Esses são os financiadores responsáveis por investir capital na produção artística. Curiosamente, né, nós podemos fazer uma alusão, não sei se vocês vão lembrar disso que nós falamos, assim, muito, assim, guardadas as devidas proporções, lá no Renascimento, quando tinha os mecenas que financiavam os artistas, né? É claro que a coisa se dá aqui de outra forma, né? Mas podemos fazer uma relação entre esse tipo de relacionamento de artista e Estado, né? Dependendo da autossuficiência de um artista, ele pode vir a precisar de um ajudante para solucionar problemas práticos, como carregar materiais, misturar elementos, limpar o ateliê, etc. Já o processo de distribuição é feito pelas casas de leilões, que têm um papel muito importante no sistema de circulação econômica da arte. Isso porque, quando obras de arte vão a leilões,
os lances dados pelos colecionadores podem alterar os valores de mercado praticados sobre obras de alguns artistas. Lembrando aqui que eu fiz uma citação, acho que não sei se foi na aula anterior ou na aula antes da aula do Champ, que eu falei sobre o Banksy, que num leilão, né, em um determinado momento, quando ela foi arrematada, no momento que o leiloeiro bateu o martelo, a obra começou a ser picotada dentro da moldura. Então, a partir daquele momento, né, o sujeito levou a obra, só que toda a obra que está ligada àquele artista ganhou uma outra dimensão. Aí está aqui, ó. Se uma obra de um artista atinge um preço muito alto em um leilão, outros trabalhos seus vendidos em galerias podem também subir de preço. Além dos leilões, os galeristas têm uma importância simultaneamente econômica e cultural. São eles que vendem e promovem o trabalho dos artistas. Já as feiras de arte são eventos de grande porte que garantem e acontecem geralmente acontecem em espaços e períodos de tempo determinados, além de realizar vendas em grande... Estou falando das bienais de arte, né? Tem Bienal de Arte de São Paulo, que é específica para esse tipo de arte contemporânea e tal. Vamos para a próxima página, aqui. Consegui fazer aqui um mesmo lugar para poder não ficar fechando, abrindo. Aqui está falando aqui, ó. Os leilões de arte são eventos em que compradores fazem lances para obter obras que lhes interessam. Também funcionam como uma forma de aumentar o valor dos trabalhos no mercado e projetar a carreira dos artistas, cujas obras chegam a atingir altos preços. Na foto, leilão de uma escultura de Alberto Giacometti. Uma escultura. Então, compradores, a escala e alcançar compradores de diversas faixas econômicas. As feiras de arte também ajudam a projetar e divulgar nomes no mercado. O processo de consumo é a ponta mais importante do triângulo da lógica do mercado. Quando pensamos em consumo como aquisição de bens mediante pagamentos, temos como consumidores os colecionadores e compradores de arte. Nesse sentido, podemos apontar 3 objetivos financeiros para um colecionador, se ele visa o lucro a partir do investimento em obras de arte. Em longo prazo, a reserva de valor. A obra valoriza e ele a mantém em sua coleção, como forma de valorizá-la também. Há pouco tempo aí, eu vou buscar essa notícia, mas faleceu, eu não sei exatamente qual era a ocupação desse senhor, mas ele era um dos maiores colecionadores do Brasil, de peças antigas, não só de obras de arte, mas de quadros, de peças de cavalaria, de adagas. Eu vou buscar e depois ponho no grupo lá para vocês verem. Eu me lembrei agora, mas não lembro o nome dele. Reserva de valor, a obra mantém em sua coleção, valoriza por manter em sua coleção, como forma de valorizá-la também. Em médio prazo, o investimento, a compra de obra de um artista, já consolidado no mercado, para revendê-la no melhor momento. Em curto prazo, a especulação, comprar a obra de um artista emergente com uma aposta e revendê-la assim que ele fizer sucesso. Então, dentro do mercado de arte, né, a gente falou sobre isso no outro, o mundo da arte, dessa arte contemporânea, tem esse mecanismo aí, né, que ele mostrou para a gente agora. Como podemos perceber, a arte pode ser um tipo de investimento, assim como o mercado de ações. Mas existe ainda a questão do público, que frequenta museus, galerias e outros espaços culturais e expositivos, cujo consumo não pode ser medido ou avaliado em termos monetários. Então, ele vai falar aqui agora do sistema simbólico. Esse sistema simbólico aqui é muito importante, porque foi a partir dele que nós vimos lá, né, o gesto do Marcel Duchamp tocou nesse sistema simbólico aí, de dizer o que era, o que não era arte. E se vocês lembram da aula, né? E por isso que ele foi contestador nesse sentido, né? Ele questionou todo um sistema, né? Além do sistema econômico, há também o sistema simbólico da arte contemporânea, que se define por transformar a obra de arte em objeto do discurso cultural, que vai da apreciação de uma obra de arte até a confecção de estudos e teses acadêmicas sobre ela.
Aí eu não sei se foi a Luísa ou quem foi que falou na outra aula. O Marcelo Chan falava que a arte estava em qualquer lugar. Pode repetir? Não entendi. O Marcelo Duchamp falava que a arte estava em qualquer lugar. Na verdade, o Marcel Duchamp, no gesto dele... Peraí, aconteceu uma coisa aqui, peraí. O Marcel Duchamp, naquele gesto dele, ele está fazendo essa crítica, está dizendo não só que a obra está em todos os lugares, mas que todas as pessoas poderiam se transformar em artistas, né? Teriam acesso à arte, porque a arte é uma expressão humana, né? Aqui, nós estamos vendo, o sociólogo está mostrando para a gente que existem sistemas fechados, e dentro desses sistemas fechados acontecem essas trocas simbólicas aqui. Compreendeu? Sim. Então, vamos lá. Onde eu parei? Assim, também há um sistema simbólico da arte contemporânea, eu falei sobre isso. Nesse sentido, esse sistema envolve os curiosos, ou seja, pessoas que revelam um interesse mais constante pela arte contemporânea. São observadores anônimos, que não desempenham uma função formalizada no mundo da arte. O mundo da arte que ele está falando aqui é esse grupo que determina o que é arte e o que não é arte, mas que constitui uma parcela fundamental do conjunto dos visitantes, das exposições e dos consumidores de informação artística em geral. A crítica de arte também participa do sistema simbólico. Esse sistema simbólico que diz o que é e o que não é. E assumiu um papel fundamental a partir das rupturas promovidas pelo modernismo na arte. As rupturas produzidas pelo modernismo na arte, ele está se referindo a esse gesto exemplar, né? Esse gesto muito importante na arte do Marcel Duchamp. Os críticos de arte passaram a comentar e explicar pesquisas e processos artísticos ao público, além de direcionar a formação de colecionadores de museu e outras instituições culturais, formados em áreas como as ciências humanas, né, filosofia, ciências sociais, a sociologia, né, ciências políticas. Esses profissionais divulgam pesquisas e reflexões em publicações especializadas, como livros ou na imprensa. Os pesquisadores acadêmicos... o Daniel perguntou, eu ia falar um negócio que foi na aula anterior, que alguém comentou e eu falei assim, essas coisas elas vão continuar acontecendo, esses sistemas eles não vão deixar de existir, né? Mas o gesto do Duchamp vai abrir a possibilidade da gente discutir essas coisas. Então, por isso que temos aí os pesquisadores acadêmicos, embora ocupem um escalão hierarquicamente superior em termos culturais, já que possuem um estudo universitário e um currículo teórico, não são considerados os conhecedores mais influentes. Pelo contrário, em geral, eles mantêm-se à margem no mundo da arte, na fronteira entre o mundo da arte e o mundo do saber, que é a possibilidade da discussão, né? O que é, quem é que diz, né? O que é e o que não é arte, por que diz. Então, esses pesquisadores acadêmicos vão ficar, quando ele diz vão ficar à margem do mundo da arte, é porque eles vão questionar, eles vão mostrar, olha, essa arte contemporânea está falando a respeito daquilo ali, está fazendo referência à arte do passado, olha esse artista aqui que ele está propondo, né? Esse pessoal aqui está dizendo que isso é arte, que não é arte, vamos discutir por que eles estão falando. Essas discussões se dão à margem no mundo da arte, pelos pesquisadores acadêmicos. Os pesquisadores de arte precisam... Deixa eu diminuir aqui, peraí, para a próxima e última página. Já estou passando do tempo da exposição já, peraí. Eles precisam necessariamente ser publicados para que o saber possa se espalhar. Por isso, os editores são aqueles que balizam e definem o campo daquilo que os pesquisadores podem publicar. Dada a importância da agregação de valor às obras de arte, o trabalho dos jornalistas também é determinante para a projeção e construção da reputação dos artistas. Jornalistas especializados em arte, que escrevem em sites de conteúdo cultural, muitas vezes têm tanta credibilidade que se tornam formadores de opinião na área. Então, o modo mais fácil de ter acesso a informações sobre arte é, sem dúvida, por meio de revistas e jornais especializados. Mas a visão de fotografias das obras ou a leitura de comentários
não substituem a visão e a experiência do contato direto com as obras. Numa situação intermediária entre os livros e os artigos de jornal ou revista, encontra-se os catálogos, cuja importância varia substancialmente, desde o pequeno folheto que qualquer galeria pode editar por ocasião de uma exposição, até o grande catálogo de uma retrospectiva em museu ou gigantesco catálogo que frequentemente exibe a colaboração de um grupo internacional de editores. Aqui, está falando aqui, ó, uma das mais lidas do gênero no mundo, a revista estadunidense Artforum, desempenhou, nas últimas décadas, um importante papel de divulgação, tanto de trabalhos de artistas, como de textos de críticos de arte. Então, você tem publicações especializadas em arte, né, que vão meio que direcionar a tendência, né, como ele falou lá anteriormente, vai organizar, vai direcionar, por exemplo, o comportamento dos colecionadores, né, dos especuladores da arte. Mas a maneira mais eficiente de respaldar um artista é por meio de exposições. Numa primeira aproximação simplificadora, poderíamos enunciar 3 tipos de exposições: a de galeria, de museus e alternativas. As primeiras corresponderiam a uma dinâmica predominantemente comercial, as segundas a uma lógica de consagração cultural oficial e as terceiras a uma dimensão experimental, mais diretamente ligada à comunidade artística. E, por último, o sistema político, que ele vai dar só aqui uma pincelada, mas eu já falei anteriormente. O subsistema... É quando a arte simboliza, né? Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. O simbólico, a gente já falou de alguma forma, quando você pega um símbolo mesmo, né, que está, por exemplo, vou dar um exemplo, o símbolo militar, né? Você pega o símbolo militar e questiona ele, qual é a autoridade dessa organização, né? Qual a autoridade dele? Então, a arte vai fazer esse questionamento. Né? Podemos fazer uma exposição em que o tema é o militarismo, e aí cada artista vai lançar um olhar sobre essa instituição, né? Isso é um símbolo forte, né? Ou, por exemplo, a pátria, né? A nação. Como é que a gente pode olhar para a nação? A arte vai lançar vários olhares, né? Não só um único olhar, né? É isso, o sistema simbólico trabalha com isso, né? E o subsistema político se articula aos outros subsistemas e produz efeitos significativos em termos de legitimação social, na medida em que introduz a representatividade do Estado como organizador da circulação de obras de arte e garante a relevância social dessas obras. Ou não, né? O Estado também ele pode reprimir uma expressão artística. Então, ele tem os 2 papéis aí. O Estado pode financiar, pode ajudar, né, promover, né, a difusão do pensamento artístico, ou ele pode reprimir, né, essa difusão de um pensamento artístico que questiona, que mostra, né, várias possibilidades, né? É nesse sentido aí que ele está falando. Então, terminando o texto aqui, vamos para o vídeo, e aí vocês façam, depois do vídeo a gente conversa. Tem que desligar meu microfone. Oi, pode falar. Uma curiosidade. Sim. A ciência, ela tá mais ligada à razão e a arte tá mais ligada à emoção? Rapaz, olha só, muito interessante a sua pergunta, porque eu fiz um mestrado, o nome do departamento que eu fiz era Ciência da Arte. Veja só você. Eu acredito que essas duas que você falou, né, na arte você vai usar também a razão, e na ciência você vai também usar a emoção. A gente não pode colocar coisa na caixinha, entendeu? Eu acredito que o cientista, ele, de certa forma, tem um grau de criatividade, ele necessita ter um grau de criatividade, né? Não é só aquela coisa lógica e fria, né? Poxa, você vai ver isso, né, ao longo da história. Às vezes a pessoa tem histórias do camarada, ele teve uma ideia depois que ele tirou uma soneca e tal, ele acordou com a ideia. Isso não é uma coisa né, do pensamento, de ficar ali, né? Isso tem a ver com uma intuição, né?
Tem um filósofo que chama-se Henri Bergson, que ele fala da importância da intuição, né, para as descobertas, não só artísticas, como científicas. Então, a questão, quem perguntou foi o Lucas? Sim. A questão ela é mais complexa, entendeu, Lucas? Ela não está fechadinha numa caixinha, entendeu? Vamos para o Entendi. vídeo, que aí depois a gente conversa mais. Alguns de nós imediatamente pensamos em museus. Quando ouvimos essa palavra, alguns de nós imediatamente pensamos em museus ou pinturas. Há também aqueles que sentem que não possuem nenhuma relação com ela, porque acham que não conseguem entendê-la, ou que é algo exclusivo para intelectuais ou fãs do assunto. Mas, na verdade, a arte está para todos que querem experimentá-la, e geralmente é encontrada em mais lugares do que podemos imaginar. As músicas que você gosta, os filmes que você vê, a poesia e o teatro, e até aquela colcha que sua avó fez para você. Tudo isso e muito mais é arte. Agora, talvez você esteja se perguntando: o que é arte? E qual é sua definição? É difícil encontrar uma resposta, pois ela existe há centenas de anos e evoluiu de muitas maneiras ao longo do tempo. As razões para criá-la variam de acordo com a pessoa e circunstância. Então, defini-la é complicado e é algo que tem sido objeto de discussão ao longo da história. E ainda que não exista uma definição específica, muitos consideram que a arte é algo que mexe com suas emoções. Mas tudo isso depende da sua própria história, ou seja, de quem você é. Por isso, 3 pessoas diferentes poderiam experimentar a mesma obra de arte e ter reações diversas frente a ela. A primeira pode achar que é a coisa mais linda que já viu. A segunda pode odiá-la. E a terceira pode não sentir nada. Nenhuma delas está errada, já que todos têm direito às suas próprias preferências e sentimentos. A forma como você se sente quando ouve a sua música favorita pode ser a mesma que alguém sente quando vê sua escultura preferida. E ainda que você não goste de uma escultura, pode ser valioso considerar saber por que outra pessoa gosta tanto dela. Você pode aprender algo sobre a obra e até mesmo sobre você. O termo arte é apenas um rótulo. Com o tempo, muitas pessoas tentaram classificar o que ela é e o que não é, mas esse não é o ponto. Na verdade, é sobre sua experiência pessoal com ela e o significado que você lhe dá. E por mais que nossas reações sejam diferentes, sempre teremos algo para aprender. Com a arte, podemos narrar e lembrar de histórias, assim como explorar nossas emoções de uma forma que pouquíssimas coisas nos permitem. O que vocês acharam desse papo aí, minha gente? Porque, na verdade, só para, antes de passar a palavra para vocês, nisso tudo que eu falei, né, vejam só, vocês, nesse tempo que a gente está vivendo, né, a arte é importantíssima, né? A pessoa fala, poxa, não serve para nada. E agora? Que você precisa da arte para alimentar. Eu falei sobre isso já em outras, quando nós falamos sobre experiência estética, alimentar a sua subjetividade, do que você se alimenta, né? Nesse momento que a gente está vivendo, você não pode ficar se alimentando só de informações trágicas e tenebrosas, porque senão você não vai resistir. Você precisa se alimentar de outras coisas. E a arte nos ajuda nesse momento, nesse sentido, né? Eu acho que e nesse caso, né, respondendo aí, tem a ver com esse aspecto simbólico, né, do que eu coloco para dentro da minha cuca, né? Então, a pergunta que eu faço, se vocês têm um comentário, uma dúvida, né, falar alguma coisa sobre o que chamou a atenção no texto, no vídeo, para a gente conversar. Vou fechar aqui o meu microfone e abra o de vocês aí.
Não vai dar microfonia, não? O meu tá fechado. Não, não, abre, o que eu digo, quem quiser falar, abre, né? Os outros mantêm fechados. Ah, tá. É que eu não sei muito o que falar. Poxa, você não viu o que você fez? A sua fala inicial tinha a ver com o texto que eu apresentei. Você falou sobre sociologia. Ah, eu achei interessante o vídeo, porque nele, logo no começo, falou lá que eu. Como eu vou dizer? A forma que eu gosto de uma música, a outra pessoa também gosta de uma arte. Eu achei interessante, sabe? Essa relação que fizeram no vídeo. Por isso a complexidade, quando a gente vai abordar a arte dessa maneira que eu estou falando com vocês, ela fica um pouco mais, para mim, interessante, né? Para algumas pessoas, não tem muito sentido, porque desde sempre, o que foi entendido como aula de arte na escola? Vamos desenhar, vamos dançar, vamos cantar, vamos, né, reproduzir, né? Só que a arte não tem só essa perspectiva, né? A gente pode pensar a arte como uma forma, né, através da expressão também, óbvio, né? Mas como uma forma de a gente olhar para o que está à nossa volta, né? Fazer uma análise, uma leitura, a gente pode dizer assim, uma leitura do mundo, né? Alguém mais quer falar? Ô, professor. Então, na minha opinião, a arte é uma expressão humana que, que ela é representada de uma maneira mais emocional, uma forma emocional, né? Essa que é a definição de arte para mim. Sim, a gente é assim, como o vídeo também falou lá, a gente vai ter várias respostas, né? A dificuldade também é assim, qual é a resposta certa, né? As pessoas ficam, essa é a resposta certa? Não. Dentro do campo da arte, né, você vai ter algumas respostas, umas são melhores, né? Mas não quer dizer que as outras sejam erradas. É isso que talvez, né, seja difícil da gente abordar, né? Porque as ciências humanas, elas não têm essa coisa a resposta é essa e acabou, né? Não é bem assim, né? Ela dá, na verdade, a oportunidade da gente ampliar, né, a discussão. Diga aí, Ellen, você ia falar? Por exemplo, muitas pessoas ligam a arte com seus sentimentos. Por exemplo, um pintor de obra abstrata. Muitas vezes ele pode tentar fazer expressar o seu sentimento através daquilo. E às vezes uma pessoa ela pode ver aquela obra, por exemplo, o pintor ele pode ter tentado expressar a felicidade através do quadro dele. Já uma pessoa pode interpretar de uma forma completamente diferente. O vídeo falou sobre isso e nós falamos disso nas aulas de experiência estética, né, que eu falei com vocês, né? Você vai olhar aquela obra a partir das experiências que você traz consigo, né? Você vai fazer uma leitura, né, a partir daquelas experiências que você traz consigo. Então, por exemplo, uma pessoa que viveu, que não teve contato com a arte ou com nenhum tipo de, assim, não conhecimento, mas uma conversa sobre arte, nunca ela vai ter um pouco de dificuldade quando tiver contato com com arte contemporânea, por exemplo. Né? Isso aí não serve para nada, que negócio é esse? Não tem sentido. Mas não é bem assim, né? Se você entrar no sistema ali, nos códigos, né? Precisa conhecer a história do artista, né? Precisa conhecer um pouquinho da história da arte para saber por que aconteceu aquilo. Aquilo toma um outro significado. Quando você não tem conhecimento, né? Isso pode ser transportado para outras coisas também. Quando você não tem conhecimento de determinado assunto, aquele assunto não existe, não tem sentido, né? Não sei se vocês concordam. E, por exemplo, aliás, se nenhum de vocês tiverem mais dúvidas ou comentários a fazer, vou dar como encerrada a aula de hoje. Mas Não, fala, professor, tem oi, uma Ana. coisa para falar que eu estava pensando.
Sim, É sim. que no vídeo ele mostrou que a arte é para todos. Até a pichação que está na rua é uma forma de expressão veio na modernidade, que é uma arte que é o cotidiano, mas muitas pessoas não prestam atenção. E tem pessoas que vão ver uma paisagem da natureza, vão falar que aquilo é arte. E vão demonstrar arte no sentimento. A arte é um sentimento que você sente. E a arte não exclui ninguém. A arte, ela está englobando tudo que a gente queria expressar, os sentimentos, o cotidiano, ou até as críticas pessoais ou políticas, assim por diante. Muito bem, a Ana fechou nossa aula com chave de ouro. Uma caricatura. Lucas, diga? E uma caricatura, arte? Sim, sim, por que não? Quando você expressa, né, partes um pouco, você faz uma coisa engraçada, né, de uma figura pública, né, você está fazendo uma certa crítica, né, através da comicidade, né, da forma cômica, né, de representar aquela pessoa. Sim, é arte, e uma arte que denuncia, né, ou faz uma ironiza, né, aquela figura. Tudo bem então, gente? Acho que hoje foi tranquilo, gostei. Alguém mais quer falar? Tudo bem, Não, tranquilo. Então, até semana que vem. Até semana que vem, professor. Bom final de semana. Valeu! Tchau. Tchau, professor. Tchau, professor. Até semana que vem. Tchau, professor. Até semana que vem. Um abração.